Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina? Já estamos na penúltima lição do trimestre, né? Lição 12, que diz assim: a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Verso para memorizar, João 18:37, que diz: Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, essa narrativa, essa conversa, esse diálogo aqui de Jesus e Pilatos está antecedendo ali o momento da cruz, né? Então, quando Jesus é entregue ali, ele vai até Pilatos e eles têm esse diálogo e nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse contexto. Na parte de introdução aqui do sábado, diz que a crucifixão e a ressurreição de Jesus, eles são o clímax, o ápice, né, do Evangelho de João. Dos capítulos 1 ao 10, cobrem cerca de 3 anos e meio, né, da vida de Cristo, ali, o seu ministério e tudo mais. Já os capítulos 11 a 20, abrangem cerca de 1 a 2 semanas, que são ali o finalzinho do ministério de Cristo, né, antes dele então ir para a cruz. E a lição também diz que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles retratam a morte de Jesus de formas diferentes, tá? Não contraditórias, mas cada um dá uma ênfase diferente. E já o evangelho de João, por exemplo, ele apresenta a cruz como entronização ou glorificação de Jesus, né? Ligado ao conceito de hora, né? É chegado a hora, mencionado também em João 7,30. O conceito de entronização é uma imagem irônica, né? Uma vez que a crucifixão era a forma mais vergonhosa de morte usada pelos romanos, e também o momento em que Jesus morre em desprezo, mas isso representa a sua entronização como Salvador, né? É um momento de glória porque Cristo está ali executando a vontade do Pai, mas um momento de maior vergonha e humilhação, né? Uma morte terrível. Vamos para domingo. O que é a verdade? Em João 18, do 28 ao 32, o julgamento de Jesus não é descrito em detalhes. Em vez disso, o foco, né, está ali na cena que Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus. E é interessante, né, que quando ele faz essa pergunta, Jesus responde com uma outra pergunta. Jesus questionou Pilatos se aquela pergunta tinha sido vindo dele mesmo ou de outras pessoas, né? Se outras pessoas haviam dito que Jesus era o rei. A pergunta reverteu a situação contra Pilatos, indagando se ele compreendia o que ele estava interrogando. Aqui na lição está dizendo que o leitor, né, nós que lemos a Bíblia, já sabemos, né, que Jesus é o rei. Mas será que o governador, será que Pilatos sabia? Pilatos respondeu com sua própria pergunta. Essa foi uma maneira dele se esquivar, né? Uma maneira evasiva ali, mostrando, né, que ele ficou irritado por essa maneira de Jesus falar, de perguntar, né? Foi o primeiro passo do governador em seu afastamento da verdade. Pilatos deixou o preconceito bloquear a sua percepção. E aqui diz que Jesus respondeu que o seu reino não era deste mundo. Pilatos então deduziu de maneira bastante perspicaz que Jesus afirmava ser rei, então, né, dos judeus. Isso levou à importante explicação de Jesus de que ele havia nascido para dar testemunho da verdade e que todo aquele, né, que é da verdade ouve a sua voz. Pilatos então pergunta para Jesus: o que é a verdade? Mas não esperou pela resposta. Em vez disso, ele saiu para tentar salvar Jesus, né, ali da multidão. A verdade é um dos temas centrais do Evangelho de João. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus afirmou que seu Pai é verdadeiro, né? O próprio Jesus ouviu a verdade diretamente de seu Pai. Então, Jesus sempre fez referência à verdade. Jesus é a luz e é a verdade, né? A palavra de Deus é a verdade. Ainda que tenha feito aquele questionamento, Pilatos perdeu a oportunidade de conhecer a verdade por causa de seu preconceito, de suas decisões anteriores e das pressões que enfrentava. Então Pilatos pergunta o que é a verdade, mas ele não deu a oportunidade para Jesus responder. Ele foi ali tentando, de algumas maneiras,
livrar Jesus ali então da crucifixão, né? Mas a gente sabe que Pilatos ele vai ceder à pressão das pessoas. Estava diante da verdade, mas não conseguiu ser transformado por ela, não porque a verdade não tinha poder, porque ela tem poder, mas é porque ele deixou que outras situações, né, entrassem ali na sua mente, no seu coração, e não pôde, né, então se entregar a Cristo, né, a própria verdade que estava em sua frente. Eis o homem. Pilatos não esperou que Jesus respondesse o que é a verdade e, em vez disso, voltou para tentar persuadir o povo. Ao dialogar com aquelas pessoas, ao invés de apenas libertar Jesus, Pilatos colocou-se em desvantagem, porque os líderes religiosos reconheceram que podiam manipular o governador por meio da multidão, porque a multidão pressionava e isso, né, causava um problema muito sério para Pilatos, né? Porque como ele ia explicar isso para César, para o imperador, aquele alvoroço todo acontecendo, né? Pilatos então se refere ao costume de livrar um prisioneiro na Páscoa, né? Dizendo que libertaria então ou Jesus ou um prisioneiro ali criminoso, achando que as pessoas iam pedir para libertar Jesus e ao contrário, né? Pediram a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. E aí começa a zombaria e humilhação que Jesus passa. Os soldados teceram uma coroa de espinho, colocaram um manto púrpura sobre ele e o aclamaram, mas em tom de deboche, como rei dos judeus. Essa saudação dos soldados era semelhante à forma como cumprimentaram o imperador, né? Mas nesse momento eles fizeram isso em tom de zombaria, né? Ao manipular a religiosidade do povo, Pilatos aparentava buscar um modo de libertar Jesus. Ele trouxe Jesus usando a coroa de espinhos e o manto, né? Ali mostrando para as pessoas. Nesta cena, sobre o qual João não faz nenhum comentário adicional, Jesus usava uma falsa veste real. E Pilatos disse ao povo: Eis o homem, né? Lembrando as palavras de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É irônico que o governador pagão apresentasse o Messias naquele traje diante de Israel. Mesmo que não fosse uma maneira correta, né? Não de uma maneira sincera, de apresentar Jesus como rei, como ele é realmente. Ele foi colocado ali com umas vestes reais falsas, no que era tom de zombaria, mas foi colocado vestes reais e ele apresentou Jesus à multidão como o rei deles, né? Então, mesmo que o que os soldados fizeram, mesmo que toda aquela encenação não tinha um propósito, né, de coração realmente, mas aquela cena também serviu de testemunho, né, que Jesus era o rei sim dos judeus. No entanto, as pessoas clamavam pela crucifixão de Jesus, por causa da sua afirmação de ser o Filho de Deus. Isto assustou Pilatos, que procurava libertar Jesus. Os líderes selaram o destino de Cristo, alegando que libertar Jesus seria se opor a César, né? E aí foi o ponto fraco que pegou ali Pilatos, porque eles chegaram até a falar que eles não têm outro rei senão César, né? E como que Pilatos ia sair dessa situação? Ele ia ser favorável a Jesus e contra César, né? Contra o imperador. Então ele acaba cedendo, né? E Jesus então foi entregue para a crucifixão. O ódio deles por Jesus superava as inspirações nacionais. Eles não estavam pensando nem ali em Israel, né? Usavam até a prerrogativa de César e tudo mais. Isso sabendo que o governo romano ele oprimia, né, o povo de Israel. Mas naquele momento o ódio deles por Jesus era tão grande que eles nem se importaram com mais nada. Eles queriam apenas, né, os líderes religiosos e algumas pessoas ali, que Jesus realmente fosse morto. E nós vamos para a cena agora onde Jesus fala que está consumado, né? Pilatos mandou preparar uma inscrição em latim, grego e hebraico, né, para colocar ali na cruz, que dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mais uma forma também, né, de ficar testemunha, né, de que Cristo, aquele que estava morrendo na cruz, ele era o verdadeiro rei dos judeus. Os líderes não gostaram disso, mas Pilatos ignorou os pedidos e manteve essa inscrição, né, um testemunho silencioso da verdade, né. E ao pé da cruz encontravam-se quem? João, o discípulo amado,
e ali estava Maria, mãe de Jesus, e outras pessoas, né? E é muito interessante porque naquele momento Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o seu filho, e também diz a João, né? Eis aí a sua mãe. Significava que naquele momento João estava responsável por cuidar de Maria, né? Que ia perder aquela figura masculina que cuidava dela. José já não vivia, então ele passa essa responsabilidade para João. E Jesus, então, ele fala esta frase lá na cruz, né? Depois de suportar todo aquele sofrimento. Está consumado, né? E por mais horrível que essa cena fosse, tudo estava sendo cumprido, né? Realizado, completado. Quando Jesus disse está consumado, ele estava concluindo ou cumprindo a obra que o Pai lhe tinha dado para fazer. Por isso é um momento de glorificação, apesar de ter sido um momento terrível de dor, porque Jesus estava completando a tarefa, o trabalho, a obra que Deus o tinha enviado para fazer. E agora nós vamos falar sobre o túmulo vazio, né? Jesus morre no fim da tarde de uma sexta-feira e ressuscita no domingo bem cedo. Como o sábado estava próximo, o sepultamento de Jesus foi feito às pressas, né? Não foi concluído. Por mais que amassem Jesus, seus seguidores guardavam o sábado e não foram no túmulo no sábado. Depois do sábado, as mulheres compraram especiarias para levar até o túmulo, né, no domingo e preparar ali o corpo de Jesus. Mas, para surpresa delas, quando chegaram, a pedra tinha sido removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena chegou cedo ao túmulo. Ela correu, então, para contar a Pedro e a João que tinha visto, dizendo, né, o túmulo está vazio. Os dois homens correram para lá também. João passou à frente ali de Pedro, chegou primeiro, abaixando-se, viu ali caído os lençóis, né? Ou as faixas com os quais Jesus havia sido enrolado. Mas ele não entrou até que Pedro entrasse primeiro. Pedro, porém, entrou e viu as faixas de linho estendidas, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, né, cobrindo o seu rosto, estava dobrado. A lição vai dizer também, e a Bíblia nos mostra, que João, quando ele entra, ele vê aquela cena e ele crê, né? Porque as faixas e o lençol separado, dobrado, levaria João a crer que Jesus havia sido ressuscitado. Muito interessante essa pergunta, né? Por que João, vendo ali as faixas, né? Vendo ali os lençóis, por que aquilo para ele foi uma prova, né? De que Jesus havia ressuscitado? E aqui tem uma resposta muito interessante, né? Porque é natural, né, que as pessoas, e alguns pensavam, né, que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né, que ladrões de túmulos pudessem ter entrado lá. Mas tem três razões para que essa afirmação seja errada, né, de um ladrão ter entrado lá. Primeiro, o túmulo ele estava guardado por uma escolta, existia uma escolta romana ali. Então, nenhum ladrão conseguiria, né, tornava isso inviável, né, um roubo. Segundo, ladrões de túmulos geralmente roubavam objetos de valor, não o corpo que estava, né, em decomposição. E ladrões de túmulos costumam agir com pressa e não se preocupariam em dobrar ali as roupas, né? Imagina, o ladrão de túmulos, se fosse levar o corpo de Jesus, para que ele ia ter todo o cuidado de dobrar as faixas, de dobrar ali as roupas, né? Não teria esse motivo. Então, não é de se admirar que quando João, então, ele enxerga aquela cena, ele realmente entenda, Jesus ressuscitou, né? E agora nós vamos ver o momento de Jesus encontrando com Maria. Na última referência a Maria, antes desse texto, ela relatou o quê? A Pedro e a João sobre o túmulo vazio, né? Maria Madalena chega, vê o túmulo vazio e conta para os dois discípulos. Eles correram para o túmulo e ela voltou um pouco mais tarde. Depois que Pedro e João inspecionaram o túmulo, eles o deixaram. Contudo, Maria voltou e ficou ali. E ela ficou chorando, né? Maria estava chorando, estava ali então triste, porque achava que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, né? Para sua surpresa, dois anjos vestidos de branco estavam no túmulo, sentados onde estava o corpo de Jesus, né? Onde esteve o corpo de Jesus. E eles perguntaram, mulher, por que choras, né? Por que está chorando? E ela falou, né? Porque levaram o corpo do meu Senhor. E quando Maria se vira, alguém está parado atrás dela, né? E ela, não reconhecendo esse estranho, este homem pergunta para ela, mulher, por que você está chorando, né? A quem você procura?
e ela, achando que estava conversando com um jardineiro, então pediu para ele ajudá-la a encontrar o corpo de Jesus. Mas quando o estranho disse para ela, Maria, aí então naquele momento ela entendeu que aquele estranho nada mais, nada menos que era Jesus, né? Então Jesus pede para que ela não não o parasse, né? Não impedisse, porque ele ainda não tinha subido para o Pai, mas que ela deveria ir lá e falar com todos os discípulos, né? A respeito de Jesus. E Maria então cumpriu a sua missão. Ela disse aos discípulos que tinha visto o Senhor e contou todos os detalhes, né, que ele havia compartilhado com ela, né? Que fantástico essas últimas cenas então a respeito do ministério de Cristo, aonde ele passa por um julgamento ali, aonde ele tem um momento de estar de frente ao governador, aonde as pessoas incitadas ali pelos líderes religiosos pedem a crucifixão de Jesus. Jesus vai para a cruz, sofre toda forma de tortura terrível, mas aquele momento é um momento de glorificação. Quando Jesus diz está consumado, a glória do Pai é manifesta, porque Jesus foi enviado para este trabalho, para esta obra, fazer a vontade do Pai. E quando ele morre, então, e ao terceiro dia ele ressuscita, ele traz esperança para toda a humanidade caída. Por meio de Cristo, por meio de sua obra, de sua morte e ressurreição, é que eu e você temos esperança de vida eterna. E louvado seja o nome do Senhor, né? Que nos amou tanto a ponto de dar a sua vida por nós. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, que glorioso saber que o teu amor por nós, por toda a humanidade, ele é tão grande, que o Senhor se deu, se esvaziou de si mesmo, morreu na cruz e disse, está consumado. E quando o Senhor ressuscitou, então a nossa esperança de vida eterna, Senhor, ela passou a fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Basta que cada um de nós venha compreender a tua obra de cruz e venha aceitar o seu sacrifício para ter uma vida transformada pelo teu Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nós. Pedimos que o Senhor continue trabalhando em nós, neste processo de santificação, até que o Senhor volte nas nuvens do céu e nos leve, Senhor, para a morada eterna contigo para todo sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, continue estudando a lição e amanhã, no sábado, começa novamente, né, uma nova lição, a última do trimestre. Vamos fechar com chave de ouro, se Deus quiser. Até a próxima lição. Deus te abençoe.